comentei que estava pensando em mudar meu estilo de pintura no shorts da Uta de One Piece. E andei testando bastante para poder falar mais sobre essa mudança aqui em vídeo. Oi, meu nome é Mariana e bem-vinda à comparação de pintura. Já que eu já teria que refazer a Uta fofinha, por que não aproveitar e tentar mostrar o que vem mudando na minha forma de pintar as ilustrações? Foi nessa ideia que esse vídeo nasceu. Bora lá? Mas antes de começar, vou explicar aqui o ponto que me incomodava e que me fez tentar mudar a forma de colorir. Na verdade, faz muito tempo que eu ando sentindo que as ilustras estão bem escuras. E quando eu falo que eu sinto que está escura, não é de hoje e nem de quando voltei a desenhar, mas desde lá quando eu comecei a fazer ilustração digital. E estudando cores, eu percebi que tinha um erro que eu cometia por muito tempo. Para entender melhor, vou mostrar aqui esse quadro de cores que temos nos programas. Acho que dá para ver que quanto mais para cima, mais claro, quanto mais para baixo, escuro. Agora, quando falamos da horizontal, quanto mais para a esquerda, menos saturado, quanto mais para a direita, mais saturado. E o que é esse saturado? Eu demorei para entender direito, mas praticamente seria a intensidade da cor. E essas são as bases das cores. Depois que eu voltei a desenhar, eu fui atrás dessas informações e percebi que mesmo as cores claras, eu sempre acabava pegando as cores dessa parte mais saturada do quadro. Agora, por que isso seria um problema? Bem, a ilustra saturada sempre fica muito carregada comparada às ilustras que são feitas com a parte das cores menos saturadas. Ou seja, escolha as cores não dessa parte aqui, mas dessa parte. Desde que eu percebi isso, eu venho tomando cuidado para não pegar as cores do canto mais saturado do quadro. Mas depois de um tempo tomando esse cuidado, as ilustras ainda estavam pesadas. Então tinha mais alguma coisa que eu tinha que mudar na hora da coloração. Aí que entramos na pintura. Eu vou tentar replicar aqui o modo que eu coloria antes para conseguir entender um pouco melhor. Mas se você quiser ver um que eu expliquei melhor, tem um vídeo sobre todo o meu passo a passo. Sendo sincera, foi difícil tentar lembrar como eu fazia antes. Até porque já faz um tempo que eu não estou fazendo essa coloração. Mas acho que vai dar para dar uma ideia. A primeira parte que eu sempre começo é a pele. Então começamos a fazer a primeira sombra. E em seguida, a segunda sombra, todas com a camada em multiplicação. Depois eu percebi que a segunda camada da sombra não estava combinando muito, então dei uma ajustada na matiz e brilho para ficar melhor. Aliás, matiz é a cor, você pode mudar a cor do elemento aqui. A saturação é a intensidade da cor, como eu tinha dito no começo do vídeo. E o brilho seria se é mais claro ou escuro. Normalmente é só você usar o Ctrl e o U, que essa tabela aparece para você fazer essa modificação. Voltando à ilustra, eu faço mais uma camada para dar mais detalhe de sombra. E depois vamos para outra camada para dar aquele rosado na pele. E eu pulei aqui, mas temos mais duas camadas de luzes para fazer. E praticamente essa é a regra que eu vou seguindo em todas as partes de camada cor base, primeira sombra, segunda sombra, sombra detalhada e depois coloco uma camada de luz de rebatimento e outra com a luz de iluminação. Se você quiser saber mais um pouco sobre essa coisa de iluminação, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui que eu mostro como eu estudei sobre esse tipo de luzes. A ideia da ilustra seria ser uma luz que vem de trás. Por isso, a maior parte ficaria na sombra, deixando bastante espaço para luz de rebatimento e pouco para luz de iluminação. E como eu sabia que a cor desse fundo seria rosa, eu tentei colocar o rosa na roupa e no cabelo. Apesar de não ficar tão visível no cabelo por conta da sombra ter um tom de cor parecido.
Colocamos uma cor na line art para não ficar totalmente preto. E praticamente esse é o resultado final da ilustra. Claro que eu não esqueci de colocar os fios de cabelo solto para dar o charme também. Esse era o jeito que eu pintava antes. Agora, bora ir para o novo método que eu estou tentando me acostumar. E esse novo método praticamente é a mesma coisa da ilustra do Junpei de Dansuru. Acho que eu falei sobre isso na ilustra do baralho também. E é isso mesmo, estou tentando misturar a pintura de anime com a pintura de pincel. E já avisando que eu não criei esse método, tanto que eu usei alguns vídeos da internet para poder aprender. Vou deixar aqui na descrição caso você queira ver. Aliás, aproveita para se inscrever se não é inscrito e dar um like nesse vídeo porque pintar 2 vezes a mesma ilustra não é fácil. Agora sim, vamos para essa pintura. O que muda é que depois de colorir a primeira sombra, eu não faço uma segunda sombra, mas faço uma linha mais escura bem na borda da sombra e da parte que não tem sombra. Se quiser detalhar algumas partes também, aqui que eu detalho. Em seguida, faço a camada do rosado da pele e já entro para fazer a luz de rebatimento. Além da luz de rebatimento e luz de iluminação, também faço uma camada que eu coloco uma cor bem próxima daquela sombra para dar mais tom diferenciado na coloração. A etapa dessa coloração então fica assim: camada cor base, camada borda da sombra e detalhes, camada tom próximo da sombra, luz de rebatimento e luz de iluminação. Comparado com a primeira versão, acho que dá pra ver que eu tirei bastante peso da sombra. Mas para compensar essa parte, que vamos entrar na próxima etapa. Mas claro, antes vamos terminar a coloração dessa versão. Depois de mudar a cor da line art, eu vou replicar uma cópia de toda a ilustra. Eu conecto uma camada em modo normal. E é aqui que começa a brincadeira de verdade. Com um pincel de aquarela, a gente vai alternar entre o pincel e o conta-gotas, que é a tecla I. Pelo menos aqui no meu programa está configurado com a tecla I. Pegando a cor, a gente vai começar a arrumar cada ponto que está meio bagunçado, digamos. É como se você estivesse ajustando ali aquela linha da sombra. Eu tento arrumar o máximo misturando essas cores que estão entre uma cor e a outra. E não vou mentir, ao mesmo tempo que é uma forma da ilustra ficar muito linda, é um método cansativo. Mas quanto mais a gente capricha nessa etapa, melhor vai ficando a ilustra. Então é o dilema, porque ficar arrumando é cansativo, mas o resultado é muito bom. Sinceramente, nem sei porque eu quero sempre complicar minha vida. Eu diria que esse também é um processo para descobrir o próprio estilo. É encontrando pontos negativos e tentando resolver eles que a gente vai descobrindo. E na parte da coloração, eu sempre me senti um pouco perdida. E apesar de até ter encontrado o caminho que era a primeira versão, agora eu tinha me deparado com o problema de que as ilustrações estavam muito escuras. E para resolver isso que entrei nesse método. Agora é ver até onde esse método vai me ajudar e qual o problema que vai surgir com ele lá na frente para dar outra ajustada. Mas até isso, vamos ver como vai sair as próximas ilustras. E bora comparar a versão 1 com a versão 2 dessa urta fofinha. Aqui temos a primeira versão que já tinha mostrado, e agora ao lado, essa é a segunda versão com o novo método. Não vou mentir que não gostei da primeira versão, mas acho que está bem nítido o quanto ele está escuro comparado à segunda versão. O que acha?
Obviamente, não vale comparar se a sombra tá igual ou não, porque isso seria impossível ficar igual. Mas acho que deu pra sentir a diferença. Uma coisa que pensei muito sobre isso é que, infelizmente, eu não trabalhei muito material de tintas no papel para criar o senso de cor. Até porque na época eu não tinha muito interesse e acabei entrando de cabeça no digital. Hoje sinto que isso pesou bastante em todas as escolhas de cores. Então talvez eu deveria tentar explorar esse lado e, como eu tenho uma aquarela, quem sabe começar por aí. E claro, continuar trabalhando para ver como vai sair esse método de pintura. Aliás, você percebeu que mudei um pouco a line art? É outra parte que estou tentando melhorar. Pois é, desenhar parece ser fácil, mas sempre tem muita coisa para ser aprendido ainda.